Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, que é um texto da nossa leitura recente. Segunda Crônicas, capítulo 1. É um texto bonito, não é? Um texto, sempre que a gente relê esse texto, ele é um texto edificante para as nossas vidas e também nos acode para suprir as nossas necessidades. Segunda Crônicas, capítulo 1, nós vamos ler apenas os 13 primeiros versos. Se você encontrou, diga amém. Muito bem, vamos fazer a leitura então. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza no seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os comandantes de 1000 e de 100, os juízes, todos os comandantes de Israel e os chefes de família. Ou seja, ele falou com todas as lideranças. Depois, o rei foi com toda a assembleia ao santuário em Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro de Deus que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi, porém, tinha transportado a arca de Deus de Quiriat-Jearim para a tenda que tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. E naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. E Salomão respondeu: tu trataste Davi, o meu pai, com amor grande e leal, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a Davi, o meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, e nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, portanto, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Além disso, eu lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então, Salomão voltou do santuário em Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça e fale com Deus mais uma vez e diga a Deus do seu desejo sincero de, neste culto público a Deus, também poder cultuá-lo, meditando seriamente na sua palavra e com a graça que Ele nos dá, aplicando essa palavra às nossas vidas. Fale com Ele nesse momento. Senhor Deus, obrigado por estarmos reunidos nessa noite e que grande privilégio o Senhor nos deu e nos dá. Te pedimos que o Senhor, por Tua graça, nos ajude a firmar as nossas vidas no Senhor. Porque se estivermos arraigados em Ti, então nós estaremos bem.
então nós poderemos seguir com as nossas vidas e cumprirmos com aquilo que o Senhor predeterminou para as nossas vidas. Então nosso coração estará em paz, na certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, na medida em que por Tua graça nós humildemente Te servimos. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, repreenda as distrações, não só do ambiente, mas as distrações da mente, do coração, para que aproveitemos esse tempo com as coisas que são eternas e que vão permanecer conosco por toda a vida, até a hora última de nossa existência nesse mundo. Esta é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, então, eu penso que esse texto da Palavra de Deus quer nos ensinar a afirmar as nossas vidas em Deus, porque somente nele é que nós realmente podemos estar firmados, é que nós podemos estar arraigados. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu me lembro de ter lido, toda a matéria completa, até já comentei alguma coisa aqui a respeito, dos astronautas que recentemente deram a volta à Lua. Vocês se lembram, devem ter acompanhado essa notícia. Então, eu prestei atenção nas entrevistas que foram feitas e no que cada um deles falou. Muito se falou sobre Deus, de maneira muito especial. Eu não sei exatamente com profundidade o que aconteceu com eles, mas muito se falou com Deus. E se você é interessado na astronomia como eu, você deve ter também notado isso. A especialista, astronauta especialista, Christina Koch, disse o seguinte: o que me impressionou na viagem em volta da órbita da Lua foi a escuridão do universo. E ao olhar para a Terra, na medida em que eles estavam se distanciando para contornar o nosso satélite, ela a viu como um bote salva-vidas para a humanidade. E concluiu, abre aspas, todos vocês são tripulantes nesse bote. Eu penso que a Cristina teve a experiência de perceber naquela viagem quão frágil é a vida humana e o quanto nós necessitamos de Deus. E como o universo em que nós vivemos é absolutamente instável, totalmente instável. Mesmo assim, Deus providenciou esse planeta Terra incrível, maravilhoso. Eu fico impressionado porque as pessoas gastam horas e horas, vendo a poeira de Marte e achando aquele lugar interessante, quando nós temos belezas incontáveis aqui no planeta Terra que Deus nos deu, o único lugar capaz de prover vida para a humanidade e um número incontável de outras criaturas. Este lugar é o lugar em que Deus nos plantou. Não há nenhum lugar que nós tenhamos conhecimento, onde o ser humano possa alcançar, que tenha as mesmas características que nós temos aqui. Mas Deus nos fez e nos faz viver aqui, e nós devemos desfrutar dessas bênçãos que Ele nos concede. Agora, pensando nessa experiência da Cristina, e voltando a nossa atenção para o texto bíblico que está diante de nós, e eu imagino que quem está fazendo a leitura comunitária bíblica leu esse texto, e muitos de vocês releram essa história novamente, e vocês talvez já tenham emitido alguma crítica a Salomão. Na verdade, muita gente tem criticado o Salomão ao longo dos séculos, e muitas dessas críticas elas são legítimas, elas são admissíveis, você pode admiti-las como sendo razoáveis. Eu acredito, eu faço parte do grupo de pessoas que acredita que o Salomão se arrependeu de todos os seus pecados, de todas as suas faltas. E eu chego a essa conclusão lendo o livro de Eclesiastes, que é de sua autoria. Tudo indica que ele escreveu Eclesiastes na velhice. E a leitura desse livro, que é um dos livros que mais me cativa no Velho Testamento, é uma leitura que nos mostra
que ele aprendeu muito. E ele aprendeu muito com os seus pecados, com as suas faltas e também com os seus tropeços. Mas é claro que o Salomão não pôde, e ninguém pode, evitar as consequências dos seus pecados. Ele teve que lidar com cada uma delas ao longo da sua vida, e certamente Deus tratou com ele. Agora, apesar das muitas pontuações que possamos fazer acerca dos erros desse homem tão importante na história do povo de Israel e também na história do mundo, ninguém pode negar as graças de Deus e as virtudes que Deus lhe deu no início do seu reinado e que fizeram dele um rei, um soberano, um monarca muito bem sucedido. Não é verdade? Então, a graça de Deus estava presente lá no início da vida do Salomão, guiando a vida dele. E ele realmente recebeu muitas dádivas do Senhor nosso Deus. Que elementos estavam presentes na sua vida e que podem servir como lições sobre as quais, nesta noite, nós devemos meditar nelas? Eu creio que esse texto nos ensina, como é o tema dessa mensagem, a nos firmarmos em Deus, da necessidade urgente de nos firmarmos realmente em Deus. E como é que nós podemos fazer isso? Esse texto vai destacar, a meu ver, ainda que de forma resumida, pelo menos 4 aspectos. E é sobre eles que eu queria meditar junto com vocês nessa exposição nesta noite. Em primeiro lugar, se você quer firmar-se em Deus, fortaleça-se nele. Fortaleça-se no Senhor Deus. De novo, eu quero dizer aqui que nós precisamos, humildemente, admitir que, em muitos aspectos, o reinado de Salomão foi único. Foi singular na história de Israel, do povo de Deus. E foi singular também, como eu já disse, para o mundo antigo, semelhantemente. Você vê que, através da liderança do rei Salomão, tanto dentro das fronteiras de Israel, quanto fora, o Salomão foi feliz. Ele alcançou muitas conquistas, dentro do seu reino e fora do seu reino. E quando eu digo fora do seu reino, é porque havia uma comunicação internacional impressionante. As relações exteriores do reino de Israel, sob o reinado de Salomão, foram impressionantes. Penso eu que até muito maiores do que o seu pai Davi. Ele conseguiu relacionar-se com muitas pessoas e a sua fama alcançou o mundo antigo que nós temos conhecimento pela história bíblica e também pela história geral. Mas como é que isso foi possível? Como é que ele se tornou uma pessoa tão bem-sucedida assim, não é? A resposta bíblica está aí no versículo 1, olha aí na sua Bíblia. É que ele estabeleceu-se com firmeza, na Almeida Revista e Atualizada nós lemos, fortaleceu-se em seu reino. Por quê? Pois o Senhor Deus estava com ele. Foi porque o Senhor estava com Salomão, é que ele se fortaleceu, é que ele se firmou, é que ele foi tão bem sucedido como de fato ele foi. Ele conseguiu fazer todas as proezas que nós lemos aqui na história bíblica, porque a presença de Deus, a presença gloriosa de Deus estava ao seu lado, e porque Deus tinha um propósito com ele. E o propósito de Deus com Salomão, irmão, nós não devemos duvidar, era um propósito pré-estabelecido. Muito antes dele nascer, Deus já tinha estabelecido um propósito com a vida dele. No contexto aqui dos livros de Reis e também de Crônicas, nós lemos lá em 1 Reis 3,3, que Salomão amava o Senhor,
o que demonstrava, diz o texto, andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Mas nós também sabemos, pelo contexto bíblico, mais uma vez, agora aqui em Crônicas, que o Senhor Deus, por sua vez, amava Salomão também. Então vocês notem que era recíproco. Salomão amava o Senhor e o Senhor Deus, por sua vez, também o amava. Então havia uma reciprocidade, especialmente no início do seu reinado, no seu relacionamento com Deus. E foi porque o Senhor estava com ele, o acompanhando em tudo que ele fazia, é que ele foi bem-sucedido, é que o seu reino foi estabelecido, foi firmado. E diz o texto aqui, que o Senhor Deus fez dele uma pessoa muito poderosa. É Deus quem tem o poder de firmar quem quer que seja e de dar poder a quem quer que seja. Então, não olhe para os presidentes das nações poderosas do mundo e pense assim, foi porque ele foi muito esperto, muito inteligente, é que chegou naquela posição. Não, nada disso. Foi o Senhor quem colocou esta pessoa naquela posição. Ninguém ocupa uma posição de poder e de destaque nesse mundo sem que o Senhor Deus tenha permitido ou diretivamente tenha colocado nessa posição. Então, esse é o primeiro muito importante para nós nesta noite, para a igreja do Senhor Deus. Se nós quisermos ter a nossa vida firmada, estabelecida e cumprirmos a missão que Ele nos delegou, a missão que Ele nos outorgou, nós precisamos contar com Deus ao nosso lado. Amém? Precisamos. Nós precisamos desejar isso com todo o nosso coração. Então, esse é o primeiro aspecto desse texto. Agora, há um segundo aspecto que nós vamos aprender aqui também. É a necessidade da comunicação, e eu vou acompanhar o texto, e da consagração a Deus. As duas coisas parecem estar conectadas aqui nesse texto, porque 2 Crônicas nos dá aqui um resumo dos primeiros atos de Salomão. E o que ele faz em primeiríssimo lugar? Diz o texto que primeiro ele se comunica com o seu povo, especialmente através dos líderes. Ele não é coroado, ele não é empoderado, ele não é empossado no trono e começa a fazer as coisas conforme ele pensava. Não, primeiro ele vai conversar com o seu povo. Ele vai dialogar com o seu povo. E em segundo lugar, ele vai orar. Ele vai se comunicar com Deus. Ele vai falar com Deus. Ele vai dialogar com Ele, não é? E, por fim, ele decide oferecer a Deus um sacrifício muito generoso, que é próprio, era próprio e ainda é próprio daquelas pessoas que realmente amam a Deus. Então, vejam aí, olhando aí dos versículos 2 até o 6, que primeiro ele vai falar com o povo. E aqui eu gostaria de dizer que não é possível você exercer liderança em nenhum lugar se você não se comunicar. Se Deus te chama para exercer qualquer tipo de liderança, no seu trabalho, no seu local de estudo, na igreja, você precisa desenvolver-se na comunicação. Você precisa desenvolver a habilidade de comunicar com as pessoas. E quando eu falo de comunicação, eu pressuponho aqui a disposição para a transparência. Nós precisamos comunicar bem, mas nós precisamos ser transparentes a respeito das nossas intenções quando nós estamos comunicando com as pessoas. Em segundo lugar, o Salomão vai falar com Deus. Você vê que o texto nos diz que ele conduz os líderes até Gibeon, e juntamente com eles, versículo 5, o que ele faz? Consulta o Senhor. Ele leva todo o povo, toda a assembleia, todos quantos se ajuntaram ali, e faz aquele momento de consulta pública a Deus.
Irmãos, nada mais justo para um crente em Cristo Jesus, ou para uma pessoa, um homem, uma mulher, que quer caminhar com Deus, do que perguntar a Deus qual é a sua vontade sobre determinadas situações da nossa vida. Nós devemos perguntar a Deus. Aliás, eu gostaria de dizer, se você está diante de um impasse, por favor, não seja impulsivo. Não se precipite. Ore uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Proclame um jejum na sua casa. Busque a Deus até que você tenha certeza e convicção de qual é a vontade de Deus para a sua vida. É interessante que o texto bíblico não nos fala que veio uma resposta imediatamente, mas mesmo assim o Salomão fez aquilo que ele julgava que era certo, que era consultar a Deus. E eu quero dizer a vocês, se você dobra os seus joelhos na sua casa, com a sua mulher, ou com seu esposo, ou com seus filhos, e clama a Deus, e nenhuma resposta veio, continue crendo. Continue aguardando, até que a resposta venha. Porque isso aconteceu com Salomão aqui. Pelo menos, lendo o texto, nós aprendemos isso. E por fim, em terceiro lugar, o texto nos diz que ele ofereceu, como eu disse, uma oferta generosa. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 6. Ele ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. E vocês sabem que os sacrifícios, eles eram tanto um meio de expiação dos pecados, não é? Uma figura daquilo que Jesus faria na cruz do Calvário, como também eles eram uma expressão de gratidão pela vida e por terem sido alvejados pela misericórdia de Deus. Nós oferecemos sacrifícios a Deus para expressar a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Aliás, o texto que nós tomamos emprestado para nomear a nossa igreja nos orienta a oferecer a nós mesmos como sacrifícios vivos. É a nossa vida que precisa ser oferecida a Deus, sacrifício santo e agradável a Deus. Com tudo isso, o que nós devemos concluir nessa noite, e me perdoem a ênfase, mas a ênfase é bíblica, nosso Deus merece o melhor. Eu creio que todos nós aqui devemos ter consciência disso hoje, até o último dia de nossas vidas. Meu Deus merece o melhor de mim. De tudo que eu puder pensar, sentir, viver, agir, fazer, nosso Deus é digno das nossas vidas. Então, a gente conclui aqui, já nesse segundo ponto, que as atitudes de Salomão, elas foram bem acertadas. Ele falou com o povo, ele falou com Deus, e ele ofereceu a Deus sacrifícios de louvor e de adoração a Deus. Então, se queremos que a nossa vida esteja firmada no Senhor, primeiro, vamos nos fortalecer nele. Em segundo lugar, vamos comunicar. Vamos abrir o coração com Deus, vamos abrir o coração com as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado e vamos oferecer aquilo que Deus merece das nossas vidas. Mas eu penso que há um terceiro e penúltimo ponto aqui para nós meditarmos nessa noite, que é a possibilidade que Deus nos deu, e eu considero isso também objeto da graça divina, de agradarmos a Deus. É possível agradarmos a Deus. Você vê que, como Salomão, ele havia buscado a Deus, ele havia conversado com os líderes e comunicado-se com eles. A resposta, então, ela veio mais tarde. A resposta não veio imediatamente, em uma revelação, através de um sonho. E parece que foi uma espécie de teofania, né? O Senhor Deus veio até ele, quem sabe o próprio Senhor Jesus Cristo veio até ele e falou com ele. O que é que Deus disse a ele? Deus disse para o Salomão uma coisa que a maioria das pessoas daria tudo para Deus dizer a eles. O que é que Deus disse a ele? Versículo 7, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Olha,
se Deus dissesse isso para a maioria das pessoas do mundo, com certeza na cabeça delas ia aparecer um cifrão. Dinheiro, 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 dinheiro. Eu quero dinheiro, dinheiro, quero poder. Eu quero dinheiro, quero crescer, quero ser grande, quero ser um sucesso, quero me destacar em relação às outras pessoas. Mas como é que ele reagiu? Esse homem que nesse momento estava andando na presença de Deus, estava vivendo uma vida que nós devemos pedir para nós mesmos, para que possamos viver sempre, todos os dias. Em primeiro lugar, veja aí na sua Bíblia, ele rendeu graças a Deus. Versículo 8: Tu foste muito bondoso para com meu pai e me fizeste rei em seu lugar. Irmãos, como a gratidão cai bem. Como a gratidão cai bem nessa vida. Como é importante nós sermos gratos pela manhã, à tarde, à noite. E se Deus nos despertar de madrugada, nos despertar com a palavra de gratidão: Senhor, obrigado. Eu estou aqui, o Senhor me deu vida. Com a palavra de gratidão. E ele reconheceu, claro, que a sua ascensão ao trono, como a ascensão do seu pai, era obra divina. E não resultado das suas qualidades ou das qualidades de Davi, seu pai. Foi Deus quem o conduziu. Todos os seus méritos, todas as suas vitórias, e eu me incluo, eu estou falando vocês, mas todos os nossos méritos e vitórias, eles são fruto da graça de Deus. Fruto da graça de Deus. Isso precisamos guardar na mente e também no nosso coração. Em segundo lugar, diz o versículo 9, que ele pediu para que se confirmasse a promessa dada a Davi no seu reinado. Porque uma coisa é você receber uma posição, é você ser colocado numa posição. Outra coisa é você conseguir exercer aquela posição. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, né? Você deseja uma posição e de repente você está lá dentro. Quando você está lá dentro, você pensa: meu Deus, não sei o que fazer aqui. Não dou conta. É muito mais difícil do que eu imaginava. Então, ele pediu a Deus aqui que confirmasse essa promessa no reinado. Na medida em que o reinado estivesse acontecendo. Terceiro lugar, versículo 10. Então, nesse momento ele pede, aquilo que fica mais gravado nessa história, nas nossas mentes, no nosso ideário também. Ele pede a Deus sabedoria e conhecimento. Para quê, gente? Governar a nação. Para exercer aquilo que Deus, para o qual Deus o havia chamado. Então, vocês vejam que tudo o que Deus fala conosco, Ele muitas vezes fala testando o nosso coração. Deus quer saber quais são realmente as nossas intenções. Quando Deus te fizer uma pergunta sobre alguma coisa, lembre-se que Ele pode estar fazendo isso simplesmente para saber aquilo que está lá nas profundezas do seu coração, porque isso importa para Deus. Irmãos, muito me alegra saber que Deus me vê de uma forma que ninguém de vocês aqui vê. Eu estou dizendo isso para vocês, isso não quer dizer que eu sou perfeito, não. Eu, sabedor disso, eu muitas vezes fico corado de vergonha dos meus pecados, das minhas faltas. Mas eu estou dizendo aqui que eu fico feliz em saber que Deus está vendo a inclinação do coração. Isso para mim é muito especial. Mais do que a anuência, o aprovo de multidões inteiras. Isso é muito importante. Veja aí o texto bíblico na sequência, né? Ele diz o seguinte, versículo 11 e 12, já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu o óbvio, o que todo mundo pediria, quer dinheiro, quer poder e quer fama, você não pediu riquezas, você não pediu bem, você não pediu honra, você não pediu a morte dos seus inimigos para se vingar dele, e ele já tinha inimigo, ele já subiu no trono, e o pai dele o tinha advertido,
tendo inimigos, pessoas com as quais ele teria que lidar. Você não pediu vida longa, mas você pediu sabedoria e conhecimento. Para quê, gente? Para governar o meu povo, sobre o qual fiz você rei. Então, Salomão, você vai receber o que você pediu, mas também lhe darei riquezas, bens. Também lhe darei honra, como nenhum rei antes de você e nem nenhum outro depois de você terá. Irmãos, eu concluo, meditando nessa palavra, que o pedido que Salomão fez agradou profundamente o coração santo de Deus. Agradou muito o coração dele, porque o pedido que ele fez, não estava necessariamente relacionado a ele mesmo, mas o que ele estava pedindo era recursos para executar a missão que Deus havia dado a ele. Essa foi a petição, essa foi a súplica de Salomão. Eu penso, meditando nesse texto, juntamente com vocês, que o problema dos pedidos que muitas pessoas fazem e que desagradam a Deus, é que eles não têm nenhuma conexão com o reino de Deus. Não tem nenhuma ponte com o reino de Deus, com a obra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo nos disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que mais? As demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós queremos agradar a Deus, nós devemos nutrir no nosso coração, na nossa alma, uma preocupação santa com o reino de Deus, porque as outras coisas, Deus irá atrás delas a nosso favor. Não estou falando só de provisão financeira, mas eu estou falando de Deus assistir as pessoas que nós amamos. Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, sem dúvida alguma. Tudo que é necessário para cumprir o nosso chamado, Deus está desejoso em nos dar. Tudo que você precisa para ser um servo, uma serva fiel nesse mundo, nessa vida, Deus é poderoso para te dar. Mas eu repito, isso precisa ter uma conexão com o reino de Deus. Amém? Paulo nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a sabedoria de Deus. Então, isso significa que, se nós, do ponto de vista da palavra de Deus, estivermos realmente desejando sabedoria, nós vamos estar desejando a Cristo. Quem quer sabedoria precisa desejar Cristo. Precisa buscar o Senhor Jesus Cristo. Então, eu penso que uma oração simples que nós podemos fazer ao longo de todos os dias da nossa vida é: Senhor, dá-me mais de Cristo. Dá-me mais de Cristo Jesus. Eu quero mais de Jesus em mim. Se você for uma pessoa cheia de Jesus, você será sábio. Você terá sabedoria, você vai saber lidar com o seu cônjuge, você vai saber lidar com seus filhos, com seus netos, você vai saber lidar com seus superiores no trabalho, você vai saber lidar com seus colegas de trabalho, você vai ter tudo aquilo que você precisa. Então, se queremos firmar a nossa vida em Deus, nós devemos nos fortalecer no Senhor em primeiro lugar. Nós devemos pedir a Deus a graça para nos comunicarmos com as pessoas, com Deus, e também a disposição para consagrarmos a Deus o que Ele merece. Se queremos nos firmar no Senhor, também nós podemos viver uma vida que busca agradá-lo, e para agradá-lo nós precisamos de sabedoria, e a sabedoria é Jesus. Por último, e nós vamos encerrar com esse ponto, nós devemos ter a disposição de servir.
Você vê que diz o texto, lá no versículo 13, que então Salomão voltou do santuário em Gibeon, de diante da tenda do encontro. Tudo aquilo que a gente meditou aqui já tinha acontecido. E ele foi para onde? Para Jerusalém. E lá ele reinou. Em outras palavras, lá ele serviu a Deus. E ele também serviu ao seu povo. Deus concedeu ao Salomão muito mais do que ele pediu de fato e de verdade. Mas o que ele fez? Em seguida, ele foi trabalhar. Ele foi servir. Quando Deus te equipa, quando Deus te capacita a fazer algo, o seu próximo passo não pode ser outro, a não ser o serviço. Você precisa ser uma pessoa que gira 360 graus, eu estou falando 360 graus, é você girar por completo, perguntando o que é que eu posso fazer para servir. Nós não podemos ficar parados. Eu já contei para vocês que eu acho um absurdo, quando eu via muitos anos atrás, os americanos ricos, migrando para o Caribe, vivendo aquelas mansões, dizendo assim, agora nós vamos viver, vamos curtir a vida. Isso não é vida, gente. Isso é loucura. Viver a vida é a gente se gastar com aquilo que importa e com aquilo que é eterno, com aquilo que vai permanecer. E trocando em miúdos, é fazer o que nós estamos meditando aqui, é ter a disposição de servirmos. De vez em quando, na sua caminhada cristã, você vai ser convocado para servir. E quando você for convocado para servir, ou uma porta se abrir diante de você, não despreze essa oportunidade. Sabe por quê? Pode ser um pequeno começo para grandes coisas na sua vida. Pode ser uma grande oportunidade. Amém? Então eu queria concluir aqui muito brevemente, né? Porque esse texto ele é profundo, mas ao mesmo tempo ele é um texto que tem uma simplicidade que toca o nosso coração. E eu gostaria de desafiar os irmãos, em primeiro lugar, a, em nome de Jesus, firmarem as suas vidas em Deus. De que forma? Nesse mundo, caminhando com Deus. E dizendo para Deus, todos os dias, Senhor, anda comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não estiver ao meu lado, eu não vou dar esse passo. Eu quero ir, mas eu insisto. Eu desejo profundamente a Tua presença comigo, na minha vida, no meu lar, no meu trabalho, nos meus estudos e nos meus projetos. Eu insisto, Deus. Eu te quero comigo. Em segundo lugar, firme a sua vida, praticando, e também pedindo a Deus a graça para que você se comunique melhor com as pessoas. Converse com as pessoas. Se você tem tido um feedback negativo aqui, outro ali, não é possível que todo mundo está errado, dizendo que a comunicação não está boa. Pode ser Deus usando essas pessoas. Esteja aberto para melhorar o seu diálogo. E também peça a Deus a graça para que você melhore a sua vida de oração. Consulte a Deus sempre que se fizer necessário, isso é fundamental. Amém? Penúltimo lugar, penúltima aplicação, firme a sua vida com sabedoria. E aqui eu gostaria de dizer, sem sabedoria, nós não vamos viver bem. E eu repito o que a Escritura diz no Novo Testamento, Cristo Jesus é a sabedoria de Deus. Ele precisa estar incluído nas nossas vidas. Excluir a Cristo Jesus dos nossos projetos de vidas é caos, é catástrofe. É um sonho bonito, fantasioso que você está construindo, mas esse sonho bonito um dia vai desabar. Mas se a sabedoria de Deus em Cristo Jesus estiver com você, você vai fazer escolhas das quais você vai sorrir muito no futuro. Você vai sorrir, você vai rir, você vai se alegrar, porque Deus te conduziu de maneira maravilhosa e de maneira sobrenatural.
E por último, firme a sua vida em Deus, com disposição para servir. Faça o que está ao seu alcance. Se a liderança te convoca para alguma atividade, tenha disposição humilde. Não se ache importante demais para deixar de fazer algumas coisas. Faça aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, porque isso pode fazer toda a diferença. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Quem sabe suplicando a Ele: Senhor, eu desejo que a minha vida esteja firmada em Ti. Eu desejo com todo o meu coração, me ajuda. Eu quero ser como uma árvore plantada em Ti, em Jesus. Sustenta-me, fortalece-me, ajuda-me. Senhor Deus, queremos andar na Tua presença. Queremos nos fortalecer no Senhor, porque somente o Senhor pode nos amparar em todas as horas de nossas vidas. Há momentos, ó Deus, em que somos favorecidos por circunstâncias, por pessoas, mas há momentos de grande fragilidade. Então, nós Te pedimos, concede-nos a graça de sermos fortalecidos na força do Teu poder e firmados em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a melhorar o nosso diálogo contigo e também com as outras pessoas. No nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Senhor querido, planta no meu coração e no coração dos irmãos que aqui estão um desejo sincero, como o de criança, de Te agradar ainda mais. Meu Deus, que o que quer que venhamos a fazer nessa vida, que tenha um objetivo último, de Te agradar. Ajuda-nos também, meu Deus, a Te servir, sempre que as oportunidades surgirem. Tua palavra nos diz que quando estamos servindo aos nossos superiores, é a Cristo a quem servimos. Então ajuda-nos, ó Deus, a aproveitar essas oportunidades, para a glória do Teu nome, e que cada irmão aqui seja como árvore frondosa na Tua presença, que produz muito fruto para a eternidade. Guarda o Teu povo amado, nessa noite e nesta semana, dando-nos vitória sobre o pecado, vitória sobre o diabo e vitória sobre o mundo. Em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória. Amém.